Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, muito fria, dia 7 de julho de 2021, nosso programa tem como manchete central a solidariedade dos golpistas, dos pelegos, dos traidores do povo com o PSDB. Mas, por outro lado, também o crescimento do apoio ao PCO contra a direita, dos companheiros da esquerda, as manifestações de milhares de pessoas que vêm nos chegando. E hoje nós vamos destacar, vamos falar desse tema, vamos falar desse debate também no interior da esquerda, como ampliar a frente de luta dos trabalhadores, se aliando aos trabalhadores, chamando os sindicatos, as organizações populares para a luta, ou dando as mãos para os golpistas, para os inimigos do povo, para aqueles que destroem e ajudam o Bolsonaro a fazer da vida do povo brasileiro um verdadeiro inferno. Fique conosco, né? No programa de hoje nós lemos aqui no começo da semana a carta de solidariedade do companheiro Charles Gentil, presidente do diretório zonal do PT do centro de São Paulo. E hoje nós temos uma outra mensagem muito importante, classista, combativa, dos companheiros de uma outra zonal importante, uma zonal operária do Partido dos Trabalhadores, que é a região de Santo Amaro. Então fique conosco, nós vamos mostrar isso aí nesse programa de hoje. Bom, vamos falar também daqui a pouquinho, logo no começo do programa, da CPI, porque parece que prenderam um mordomo. Passou um monte de gente por lá que mentiu adoidado, né? E nada foi feito. Mas hoje a CPI resolveu dar uma de valente. Será que é mesmo que a CPI está engrossando com os bolsonaristas ou é mais uma encenação? No nosso programa vamos mostrar aqui os vários posicionamentos de ataque ao PCO. O PDT do Ciro Coca-Cola Gomes, que tirou nota criticando o PCO e apoiando os seus amigos tucanos. O Reinaldo Azevedo, ele aquele que inventou o termo, que cunhou o termo petralha, né, e cometeu outras atrocidades aí, ataque à esquerda, também atacando aí o Partido da Causa Operária, bom, nos citando. Nós vamos falar aqui da reunião da Frente Brasil Popular, que aconteceu ontem, né, da perspectiva do debate no interior da esquerda diante desses acontecimentos, das novas ameaças, né, nova ameaça do Bolsonaro com o golpe, no sentido de não aceitar o resultado das eleições, diante de pesquisas que mostram o presidente Lula com 2 vezes mais intenção de voto do que o candidato, o atual presidente ilegítimo. Bom, você vai ver também aqui a questão da privatização dos Correios, porque tem gente que resolveu recorrer ao Supremo para barrar a privatização dos Correios. Será esse o caminho? Né? E vamos falar também aqui no destaque internacional do resultado da privatização dos Correios. Na Argentina, o Correio privatizado acaba de decretar falência. Bom, e tem mais, né? Destaque internacional também hoje, o assassinato do capacho do imperialismo, do presidente do Haiti, que foi assassinado e ao que tudo se assemelha a um golpe de Estado no meio de uma crise do governo, e foi decretado lá o estado de sítio. Então fique conosco, estas e outras notícias você vai ver aqui no nosso programa de hoje, em que eu tenho a companhia aqui na nossa bancada virtual do companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV e que acompanham aqui o resumo do dia. Ok. Bom, antes de mandar o nosso salve na abertura do programa, nosso programa já tem começado aí com uma audiência muito elevada e tem tido aí milhares, né, não só do pessoal que assiste ao vivo, mas também do pessoal que assiste ao longo da madrugada até o dia seguinte, né, um número muito grande de pessoas. Eu queria começar mostrando que vou pedir à produção para colocar uma charge que a gente separou aqui, o pessoal separou, mandou para a gente, que é muito significativo e do tema do nosso programa de hoje, desse debate importante que está acontecendo na esquerda. Bom, que é o tema aí dos infiltrados, aí a charge do J. Camelo, olhando aí na sua
apenas sarcástica na sua visão crítica, aí a bronca do pessoal da esquerda está lá, né? A esquerda, fora Bolsonaro, fora genocida, companheiros com a bandeira do PCO, etc. E o infiltrado se explicando, mostrando lá, está lá ele lá com, ainda até com o boneco do Lula como presidiário, né? A plaquinha Meu Partido é o Brasil, típica da direita, né? A minha bandeira nunca será vermelha, mas aí ele, o Coxinha, para tentar se explicar, fala, mas a cueca é vermelha, né? Porque o Coxinha, na hora, é como tucano voa, né? Na hora H, à direita, né? Nós vimos isso no ano passado, quando a torcida do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, foram às ruas e botaram a direita para correr. Aí, nessa hora, toda a valentia daqueles que batem em negros, em homossexuais, em mulheres, né, quando pegam, que agem de maneira covarde, essa hora não tem, né, essa força, não tem essa presença. Bom, vamos mandar um primeiro salve para o pessoal que está no chat, antes de eu passar para o Caio, para ele já anunciar e comentar a primeira notícia. O nosso amigo Osni Castro, que chegou por aqui, o Carlos Santos, chegando aqui, é membro do nosso canal, chegando e mandando a sua saudação, abaixo à direita, seus alcoólitos, policiais e seus alcaguetes. É isso aí. O pseudônimo comum também manda fora Bozo e viva o companheiro Bruno Espírito Santo, a Deise, também por aqui conosco, o Lúcio Costa, fora golpista, companheiro Sérgio Salgueiro, né, dizendo, não importa quantos partidos temos contra, temos o povo do nosso lado, tá aí. A Ana Matos, chegando por aqui, curtindo e compartilhando, chamando vocês aí também, quem não deu que compartilhar, né? Eu quero pedir a ajuda de vocês, compartilhem para aumentar a audiência que tem sido crescente nos últimos dias. A Estefânia, que está por aqui também, vem falando da rifa, daqui a pouco nós vamos falar das rifas, né? Vamos mostrar aqui entre outras maneiras de comprar, vocês podem comprar também aí, entrar em contato com a Estefânia e participar. A Ruth Moraes, a Ângela, agradecer aqui ao superchat, ao sticker, a figurinha simpática enviada pelo Carlos Adustos, a Estefânia Robustelli, saudar aqui que ela renovou aí a sua assinatura como membro do nosso canal, porque no nosso canal aqui você tem vários padrões de membro, você pode se tornar membro, se você ainda não é, como o pessoal que está de verdinho aqui no nosso chat, né, logo clicando embaixo da tela no retângulo, seja membro, e dando a sua contribuição mensal para sustentar, né, essa empreitada importante que é a Causa Operária TV, e que não tem apoio de golpista, não tem apoio dos capitalistas, só tem o apoio dos trabalhadores, das pessoas como você que colaboram aqui conosco. Um salve para Ruth Moraes, para o Eustáquio Castro, a nossa saudação para o Cidadão Revoltado, né? Tem muitos aqui, mas tem um que tem um pseudônimo, Cidadão Revoltado, e ele mandou a mensagem, pau nos tucanos. O Diogo Ferreira dizendo que o negócio é derrubar o Bozo, a Fernanda Silva, também mandando seu boa noite aí para os guerreiros, Walter dos Santos chegando por aqui, mandando salve, a companheira Clenilza Volpato, né? Mandando aí um salve também. O Cidadão Revoltado, estão comentando aí, eu não vi, se o pessoal depois puder, manda o link para a gente, da uma posição que teria sido progressiva aí do Walter Pomar. O Reflexão Sempre, é o pseudônimo aí, uma companheira também, companheiro participando aqui conosco. Maria Aquino, também presente, o nosso salve aí, o nosso abraço. A Natália Araújo, da Vozes da Zona Leste, ela que vem denunciando aí a volta das aulas, né? As mães que têm filhos matriculados aí em escola de mensalidade de R$8 mil por mês, apoiadoras, elas sim também, né, do PSDB, e que querem, né, o aumento das mortes dos professores, dos trabalhadores da educação e a contaminação com a reabertura das escolas. Boa noite para Rosângela Barbosa, bom, e para muita gente, Felipe Rosendo, tem muita gente por aqui, muita gente chegando, né? Já agradecer também
ao superchat do companheiro Fernandes da Silva, que manda mensagem: para bater em tucano, chama nós que nós vai. Para segurar os ovos do tucano, chama o Rovai. Aí tá uma frasinha. Para bater em tucano, chama que nós vai. Para segurar os ovos do tucano, chama o Rovai. É a frase aí do Fernandes Silva, que mandou aí o seu superchat. Bom, vou passar então para o Caio, para ele iniciar a nossa pauta falando dos elementos da CPI. Dá para comemorar alguma coisa, Caio? O que aconteceu? E diga para a gente aí se nós temos alguma coisa para comemorar da CPI. Exatamente. Hoje teve um fato aí espetacular, né, na CPI da Covid. Todo circo tem que ter algum fato espetacular, né, uma coisa que chame atenção. Então, o presidente da comissão, o senador Onyx, né? Desculpa, o senador Omar Aziz, perdão, ele deu voz de prisão para o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias, que estaria envolvido na tentativa de negociata com um policial militar, supostamente representante de uma empresa aí que faz intermediação com compras de vacinas, né? E na onde ele teria pedido aí propina de $1 por dose. Essa seria a denúncia. Então, essa pessoa, né, o Roberto Dias, ele era diretor de logística do Ministério da Saúde, ele foi exonerado pelo Bolsonaro, evidentemente, né, o Bolsonaro aí tentando se proteger, e ele foi convocado, então, para prestar esclarecimentos na CPI, e em determinada altura, perguntado se ele tinha se reunido com esse ex-policial, estaria a serviço de uma empresa que estava oferecendo 400 milhões de doses da AstraZeneca. Perguntado, então, ele afirmou que não combinou nenhuma reunião com essa pessoa. Né? Então, os senadores consideraram isso uma mentira, né? Um perjúrio, porque ele estava sobre juramento, né? De não dizer mentiras, de dizer a verdade, e decretou a prisão dele. Bom, a CPI ela foi repleta de figurões aí que mentiram do começo ao fim, né? Inclusive o Pazuello, né, que foi ex-ministro da Saúde, e muitos outros também, que disseram, por exemplo, que o governo nunca fez propaganda da cloroquina ou de tratamento precoce, quando o governo faz todo dia. Mas isso daí ninguém coibiu, a CPI não prendeu os figurões, mas prendeu aí um mordomo, né? Um indivíduo aí que não tem do baixíssimo escalão, né? Do baixo clero aí do grupo bolsonarista, para criar esse fato espetaculoso. Muita gente ficou empolgada, né? Pareceu que a CPI é uma coisa combativa, quando na realidade não é absolutamente nada. Nós temos alertado aí que a CPI até o momento não deu em nada, em absolutamente nada, né? Já são meses de CPI. As pessoas ficam assistindo como se fosse uma novela, né? Cada momento tem uma encenação diferente. Essa daí é mais uma encenação que evidentemente não vai dar em nada, né? Mas serve para alegrar o público, né? Ou determinado público, mas não vai ter nada de efetivo na CPI. Por isso que a gente tem insistido aí na mobilização popular, que é a única maneira, né, de você conquistar o fora Bolsonaro. Devolver aqui para o Antônio Carlos. Opa, é o circo da CPI, como o Caio destacou, fazendo aí as suas apresentações para procurar arrancar aplausos, pelo menos de um público interessado na encenação, ou de gente que se ilude, né? A gente já sabe na história do país o que dá as CPIs, né? No melhor dos casos, termina em pizza. E pizza para poucos, que pelo menos para o povo nem pizza chega.
né, chega só o resultado fraudulento de toda essa encenação. A gente já viu o CPI correr atrás de caseiro, já viu CPI correr atrás de secretário, agora é um demitido do Bolsonaro, porque é um ex-diretor secundário do Ministério da Saúde. O Pazuello, achei boa a colocação do Caio, de que o Pazuello esteve lá, mentiu adoidado, quem é que ia prender o general, né? Aí ninguém. Estiveram lá os ex-ministros da saúde, genocidas, tão genocidas quanto o Pazuello, por exemplo, ele que é candidato agora, pré-candidato, ou quer ser pré-candidato à presidência da República, o Mandetta, e não aconteceu nada, né? Mas hoje escolheram alguém aí para ver se aumenta um pouco o cacife da CPI, que só está em alta entre setores da esquerda muito iludidos que ficam fazendo propaganda, né, dessa palhaçada, dessa tentativa de tapear a população brasileira, né, e enquanto o povo está tomando o caminho correto, que é sair às ruas contra o Bolsonaro. Bom, vamos em frente. Na nossa pauta agora, rapidamente destacar, mostrando aí a crise da direita, da própria burguesia, e os preparativos aí em torno das eleições presidenciais. O apresentador, acho que é José Luiz da Atena, né? Da Atena é o nome José Luiz da Atena, se filiou ao partido que elegeu Bolsonaro, o PSL, né? E foi apontado aí como possível pré-candidato à presidência da República. E, segundo a imprensa capitalista divulgou, o PSL quer que ele seja um dos possíveis nomes da terceira via. Terceira via é o seguinte, é um vale-tudo, né? Terceira via pode ser de direita, mais à direita, um pouquinho à direita, totalmente à direita, né? Mas é a tentativa da burguesia de lançar aí, inclusive lançando alguns balões de ensaio para ver se pega alguma coisa, né? É o candidato Tucano, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, se declarando gay, coisa que já era público e notório desde a campanha dele ao governo do Rio Grande do Sul, mas para fazer campanha, procurar conquistar, é como se isso fizesse alguma diferença, né? A preferência, a opção sexual dele, no fato de que ele é um direitista, né, do partido neoliberal, do partido do famigerado governo Fernando Henrique Cardoso, no partido que mais mata na pandemia no país, né? O estado de São Paulo é o campeão de mortes, com mais de 130 mil, e o Rio Grande do Sul, né, não fica atrás sob o comando do Leite, né? E agora tem o Datena, como mais uma das opções que a burguesia está colocando aí para tentar embaralhar, né? É possível, inclusive, que surjam muitos candidatos. Essa tática já foi usada em vários momentos, né? Só para destacar por exemplo, nas eleições de 89, a burguesia lançou nada mais, nada menos do que 8 candidatos de São Paulo para tentar esvaziar a votação do Lula, né, que foi quando ele foi candidato à presidência da República pela primeira vez. Eu acho que não vou lembrar de todos os nomes, mas foi candidato Maluf, Guilherme Afife Domingues, e tinha Covas, tinha Ulisses Guimarães, uma enorme quantidade de candidatos, né, que é a tentativa de se enfrentar com uma situação em que a burguesia está sem candidato à direita tradicional, né, e que, bom, também o Datena é o candidato sob medida para apoiar o Bolsonaro, ele que é aí aliadão, amigaço do Bolsonaro, fez campanha em vários momentos aí, ele que está aí num dos monopólios da imprensa golpista, a TV Bandeirantes, se eu não me engano, é o canal atual, ultradefensor aí do Bolsonaro, né? É mais uma dessas candidaturas que, na realidade, são uma alternativa provisória para a burguesia, inclusive, fingir, num primeiro momento, que não vai apoiar o Bolsonaro. Mas, se for preciso, é o plano B e, em muitos casos, o plano A. Né? Olha, acharam até a produção eficiente, achou até a cédula da eleição de 1900. A quantidade de candidatos que tinha, né? E aí, Mário Covas, Maluf, Gabeira, eu nem lembrava que o Gabeira tinha sido candidato à presidência da República, né? Roberto Freire, tá aí, tinha quase 20 candidatos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só aí nessa cédula aparece 16. Né? Se são todos. Quer dizer, a tentativa de despistar quando o candidato da burguesia foram preparando para que o candidato fosse o Collor, né? Que era apresentado à época como o caçador de marajás, nessas manobras, um corrupto ligado ao partido da ditadura e que era apresentado como um novo político. Essas jogadas são tradicionais. Bom, o Datena é mais um aí. Também a gente sabe que a política, os burgueses lançam candidato para jogar na mesa de negociação, né, para fazer aí jogadas, negociações em torno. Bom, e por falar em políticos burgueses, né, em gente que faz todo tipo de negociata com a direita, né, gente que apoiou o Bolsonaro, nós temos, vou passar para o Caio comentar a nota do PDT, o partido do Ciro Coca-Cola Gomes, né, que lançou uma nota se solidarizando com o irmão siamês, o partido do coração do Ciro Gomes, o partido dos seus padrinhos políticos, aqueles que levantaram a sua carreira, o PSDB. O PDT do Ciro Gomes se solidarizou com o PSDB e atacou o PCO. Com você, Caio. O PDT aqui de São Paulo lançou uma nota, né, dirigida aí às organizações que supostamente dirigem os atos, né? Primeiro, falando uma série de calúnias contra o PCO, né? Inclusive levantando coisas que não são verdadeiras, já foi esclarecido aqui, como acusações falsas de que o partido teria atacado pessoas em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro, que já foi dita, já foi desmentido, né? Essas falsas acusações, e sai em defesa do PSDB, né? E da força sindical, porque segundo eles é um ato de ódio você vaiar a força sindical, né? No carro de som, né? Na verdade, todo mundo sabe que isso aí é um ato democrático, né? A vaia. Você pode vaiar as pessoas. Não tem nada a ver de ato de ódio. Absurdo é a força sindical procurar se introduzir aí dentro dos atos da esquerda. E mais absurdo ainda o próprio PSDB, né? Bom, mas eles lançaram essa nota dirigida às organizações para coibir, né? Que elas coíbam a nossa atividade, que elas façam alguma coisa, não explica o que deveria ser feito. Mas eu acho que a parte mais importante, né, que mostra essa política é quando eles defendem essa suposta unidade, né? Seria a unidade com a direita. Eles não usam essa palavra, né? Nós vamos ver que há outras pessoas que têm a mesma opinião, que não são, que são elementos aí diretamente porta-vozes da burguesia, né? Da alta burguesia, inclusive, que tem a mesma opinião aqui do presidente do PDT de São Paulo, Antônio Neto, que lançou essa nota contra a gente, contra o PCO e em solidariedade ao PSDB São Paulo, o PSDB em geral, né? Então eles levantam essa ideia de que é uma unidade, que todos devem ir de verde e amarelo, né? Inclusive eles levantam essa questão, o verde e amarelo, que eles vão de verde e amarelo. Eles querem tornar as manifestações verde e amarelo, quer dizer, de direita, né? É preciso estender as manifestações para a direita, segundo eles, né? Não é que você tem que ampliar a mobilização com o povo, mas é com a direita, né? Tornar a mobilização uma peça aí de campanha da direita, como é a opinião de muita gente que quer palpitar aí no movimento, né? Inclusive, só um pequeno detalhe, um destaque, que é uma posição extremamente autoritária desse movimento, né? Esse movimento que quer estender o convite, né, à direita, né? Porque eles não perguntaram para a base, para centenas de milhares de pessoas que compõem o movimento. Eles defendem essa ideia como se fosse a ideia mais natural do mundo e todo mundo teria que aceitar. Você não pode lutar contra. Seria uma coisa absurda. Você não pode dizer que a direita vai entrar no movimento para destruir o movimento, né?
Segundo eles, não. Essa é uma ideia clara e distinta. Você tem que se juntar, se misturar com a direita. É a posição do PDT na sua nota caluniosa, mas que revela a que serve, né? Serve a política de frente ampla. Passar para o Antônio Carlos. Tá sem som Mais também. gente que está. Opa! Queria agradecer mais gente que está contribuindo conosco aqui no nosso chat. Sou eu mandando aqui a sua contribuição, muito obrigado. Também contribuindo por aqui, desta vez eu consigo, mandando também a sua contribuição, que é muito importante para ajudar a sustentar o nosso canal. O Joe Picolé Rasta, que mandou o seu superchat e uma mensagem. Não seria mais efetivo uma mega mobilização com foco na tomada dos prédios dos poderes de forma permanente? É a opinião aí do Joe. Né? É preciso acumular força para fazer essas coisas e não fazer. Né? É preciso botar milhões nas ruas e realizar um amplo movimento de mobilização. A tarefa central é fazer crescer a mobilização. Né? Não se trata apenas de ter essa ou aquela ação isolada. Bom, agradecer também ao MFBM 1959, que mandou aí o seu superchat e uma mensagem. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Só quem estudou na escola pública e tem a mãe professora sabe do extermínio dos tucanos na educação pública paulista. Abaixo o decreto 65021, fora Bolsonaro. É isso aí, estamos totalmente de acordo com MFBM. Obrigado aí pela contribuição, pela mensagem. Né? O PSDB destruiu, estraçalhou, devastou, né, a educação, a saúde pública e tudo mais em São Paulo, de uma maneira tal que nenhum ato mais violento que fosse eventualmente tomado aí como expressão da revolta do povo contra essa atitude, né, seria capaz, vai demorar muito, seria necessário muita coisa para fazer aí, digamos assim, para chegar perto, né, do que o PSDB fez aí contra professores, trabalhadores da educação, estudantes, né, sem terra, sem teto, moradores de rua, né, gente genocida, criminosos contra o povo, e que agora a direita, né, o Ciro Coca-Cola Gomes e mais gente aí procuram apresentar como se fossem verdadeiros anjos. Bom, por falar em gente que tentou apresentar o PSDB como anjo, as chamadas centrais, né, pelegas, aquelas centrais criadas aí pela Fiesp, pelos patrões para dividirem os trabalhadores, para procurarem semear uma divisão no movimento operário e enfraquecer a única central, né, construída pela luta dos trabalhadores, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, resolveram também divulgar uma nota na defesa dos seus donos. Né? Porque você sabe que pelego está aí para defender o patrão, está aí para defender o patrão contra os trabalhadores. Bom, então, as centrais sindicais, vou dizer aqui quais que assinaram essa nota. A Força Sindical, né? Criação da Fiesp, presidida aí por muitos anos pelo Paulinho da Força, né? Amigo dos golpistas, da turma que no 1º de maio procurava prostituir a data, sorteando prêmios, aí, carros, apartamentos, entre eles mesmos, né? A maioria desses prêmios todos eles eram sorteados da Força. Né? E hoje é presidido aí pelo Miguel Torres. O Ricardo Patá, que eu já falei aqui, né, presidente da UGT, o próprio Antônio Neto, foi falado agora há pouco do Antônio Neto, presidente do PDT, ele que é presidente também de uma central, porque o pessoal criou várias centrais, né, transformaram isso aí num negócio. Bom, o Adilson Araújo, da CTB, né, seguindo aí a política do PCdoB de se articular com os pelegos em defesa do PSDB, o presidente da NCST, que são centrais que o pessoal nem conhece, porque a atuação prática delas é nenhuma. O pessoal só vê esse pessoal quando tem algum ato, eles sobem no caminhão de som para fazer discurso. Não mobilizam ninguém, não fazem greve nenhuma, mas aparecem
Bom, e a CGTB do Bira, o Bira que defendeu aí na reunião do fórum que a coisa mais importante do mundo foi as diretas, né? Apesar de que a campanha das diretas elegeu o Tancredo e o Sarney, o presidente do partido da ditadura, e foi aí uma derrota fenomenal do povo brasileiro. E o José Gozzi, presidente da Pública, né? Que seria bom que a gente tivesse, por exemplo, esse pessoal aí lutando contra a reforma administrativa, né? Mas eles estão preocupados aí em defender o PCdoB, e na nota eles criticaram a intolerância e o autoritarismo por parte de militantes do Partido da Causa Operária. Democrático é o PSDB. Democrática, por exemplo, é a Polícia Militar de São Paulo, né, que sai distribuindo porrada em todo mundo nas manifestações, né, nos atos, nos protestos dos trabalhadores. Mas, segundo esses senhores, nota contra a PM que agrediu pessoas, que espancou, que bateu em jovens, que bateu em trabalhadores, nada. E eles, além de criticarem o PCO, também criticam aí a suposta selvageria dos black blockers, né, que para eles se dizem que são infiltrados. Eu vi gente, não só eles, mas pessoas criticando. Tá aí, ó, gente como essa aí, como o Miguel Torres aí ao lado, sorridente, ao lado do Covas, né, o falecido Covas, e do Dória, né, de quem eles são amigos. Esses aí são pessoas, né, como eles batem, tá aí também o Neto, por exemplo, o Paulinho da Força, ao lado do Temer, né, que eles ajudaram a colocar no governo, participando da campanha golpista pela derrubada da Dilma. Tá aí o Miguel Torres, né, esse cara combativo que não quer ser vaiado, Caio. Não pode vaiar o Caio, tem que aplaudir ele, né, por ele ter se juntado aí ao Aécio Neves, ao Eduardo Cunha. Palmas para o Torres, né, e para a sua força sindical, né, a central do golpe, a central que levou o Eduardo Cunha para os atos, que foi às ruas pedir fora a Dilma. Nós temos que bater palma, né? É coisa de gente canalha, né, coisa de gente que não tem nenhum apreço pelas reivindicações populares, e se solidarizar, né, atacar o PCO. Ao atacar o PCO, nós ficamos até orgulhosos, né, de que gente assim, inimiga dos trabalhadores, nos ataque. E o pessoal nem disfarça, né, e sai por aí defendendo abertamente os seus donos, o PSDB, né, o partido campeão mundial da destruição das condições de vida do povo brasileiro. Nós, da nossa parte, ficamos orgulhosos, né, por ser criticado por gente dessa laia, né, por gente desse naipe, né, que não mobiliza absolutamente ninguém, mas que vai nos atos. Justamente, eles não foram nas primeiras manifestações, queria destacar. No 1º de maio, eles estavam lá bajulando, a Força Sindical botou vídeo do Dória no seu site. O Dória da ração para os alunos da escola pública, o Dória do congelamento do salário dos professores, dos servidores do Estado, da repressão aos trabalhadores, né? 130 mil mortos. Aí eles estendem, eu não digo nem que eles vão estender o tapete vermelho, eles vão estender o tapete verde e amarelo, que é o que eles gostam, né? Mas o PCO, que está na luta pelo fora Bolsonaro, coisa que eles não estavam de acordo, eles se recusaram a participar das primeiras manifestações, e agora eles estão mostrando para que eles vieram para as manifestações. Eles vieram para as manifestações para defender a direita, para defender o PSDB. É disso que se trata, né? Não é para defender os trabalhadores. Eles não trouxeram nenhuma coluna de da CTB, por exemplo. Os trabalhadores dos Correios esqueceram de convocar os trabalhadores dos Correios, eles que dirigem o sindicato dos Correios, para vir para a rua, para lutar contra a privatização. Mas, quando se trata de defender o PSDB, essa turma toda se junta e ataca o PCO. Né? Como eu disse, muito nos orgulha por ser atacado por gente desse naipe, né? Desse nível de peleguismo. Bom, e tem mais um, né? Nessa sequência aí daqueles que saíram aí a tirar pedras no PCO, né? Pedras políticas, né? Um tradicional direitista, né? O Reinaldo Azevedo, né? Eu vou passar para o Caio para ele comentar aí
o Reinaldo Azevedo, que cunhou o termo petralha, né, que fez campanha, participou daquelas campanhas canalhas para derrubar a presidenta Dilma, está aí também, né, e muito nos honra, atacando o PCO, né, e defendendo, obviamente, o PSDB. Ele, inclusive, chegou a defender os bancos, tadinho, ele está com pena que quebraram a vidraça do Santander. Né? O Santander, o Bradesco quebrarem o povo brasileiro? Pode. Agora, o pessoal jogar uma pedrinha, quebrar um vidro do Santander, aí não pode. Aí é crime. Deixar 70% das famílias endividadas brasileiras, aí pode. Isso aí é normal, é coisa bonita. Tem que aplaudir. Não pode nem vaiar, porque vaiar é feio. Agora, quebrar a portinha de um banco, aí é vandalismo. Com você, Caio. Exatamente, o Reinaldo Azevedo, né, conhecido direitista, uma das pessoas que construíram o Bolsonaro, né, o bolsonarismo, com a campanha furiosa dele contra a esquerda, em especial contra o PT, né, um dos principais aí que colocaram o problema da corrupção, né, foram um dos apoiadores da Lava Jato nos seus primeiros tempos, e que depois se mostrou aí falsamente, cinicamente, como bolsonarista arrependido, né? E ele se coloca aqui na sua coluna no UOL, no dia de ontem, como alguém para dar um estrategista do movimento da esquerda, vejam só. Então ele, na sua coluna, ele discute aí as estratégias para fazer os atos darem certo. Então o direitista Reinaldo Azevedo, né? Fascista, né? Agora arrependido, né? Arrependido, porque agora supostamente ele se arrependeu e agora ele é democrata. Ele vai mostrar, ele procura na sua coluna mostrar o que deve ser feito para que os atos deem certo, né? Para que os atos consigam um impeachment de Jair Bolsonaro. E das principais questões que ele levanta é o nosso partido. Quer dizer, o nosso partido seria o elemento mais que estaria impedindo essa grande e maravilhosa unidade de todos, né, contra a direita, ou contra a extrema-direita bolsonarista, né? Então, da direita, da esquerda, de todo mundo contra os bolsonaristas. Inclusive, ele cita aqui o companheiro Antônio Carlos de maneira pejorativa, né? Quando o companheiro Antônio Carlos fala de maneira muito correta, que negativo e positivo não somam assim, né? Não dá um resultado a mais. Segundo ele, não. Segundo ele, dá sim e deve-se colocar o problema de participação da direita, do PSDB, notadamente, né? Nos atos. E que o PCO, ele se contradiz também, porque no final ele fala que nós, o PCO, somos um grupelho. Mas ele passa o artigo inteiro dele, a coluna inteira, atacando o PCO, né? Dizendo que nós somos radicais, só temos X filiados, né? Aquela coisa bem direitista, né? Muito usada contra o partido. Levanta que a gente não elegeu, né? Esse monte de... Como se isso daí tivesse alguma importância para discutir a política do movimento, para ter uma opinião política, né? Ele também não foi eleito, então ele não deveria dar a opinião dele, se é essa a ideia, né? Bom, ele ataca o partido e defende a Frente Ampla, que é a mesma política que o PDT e inclusive setores da esquerda defendem para o movimento, né? É uma coisa a se pensar, chamar todo mundo, que todo mundo fique atente para isso, né? Porque chama atenção, né? Que esses estrategistas maravilhosos aí da esquerda, que até o momento só levaram a derrotas, tenham a mesma posição que a própria burguesia, de que o movimento tem que ser amplo, tem que caber a burguesia toda, né? Por exemplo, o companheiro Antônio Carlos falou aqui do Datena, né? Que ele entrou no PSL. O PSL também falou que ia nas manifestações. Nós vamos convidar o Datena também para as manifestações. Essa é a política da burguesia, né? E de setores da esquerda. Então fica aí o alerta, né?
mostrando que a burguesia ela tem muito interesse nessa política de infiltrar os atos com a direita, né? Seus principais jornais falaram isso, condenaram o nosso partido, né? Atacaram o nosso partido com calúnias, com mentiras, né? Para defender o PSDB e defender a infiltração da direita nos atos. Então chama a atenção de todos os companheiros, né? Para refletir por que a burguesia tem tanto interesse em participar dos atos e será que é do nosso interesse que eles participem, né? Eu acho que com certeza não é do interesse do povo que eles participem. Mas é isso. O direitista Reinaldo Azevedo se soma aí às vozes de outros direitistas para condenar e atacar o PCO, né, e defender a frente ampla e a infiltração da direita nos atos da esquerda. Voltando aqui para mim, eu vou pedir de novo para a produção colocar aquela foto, que é uma imagem que tem exatamente essa daí, que é de uma coluna do Reinaldo Azevedo, né? A ilustração de uma coluna do Reinaldo Azevedo em 31 de agosto de 2016, está aí, ó. É bom mostrar essa imagem, calhorda, uma coisa totalmente de verdadeiros bandidos políticos, né? Que esse é o Reinaldo Azevedo, é quem está atacando o PCO e defendendo o PSDB. Então é bom o pessoal ver com quem o pessoal vai se juntar, né? Se o pessoal vai ficar do lado daqueles que lutaram contra o golpe, né? Que defenderam a presidenta Dilma contra os golpistas, ou se vão ficar do lado dos golpistas, né? Da Força Sindical, do Reinaldo Azevedo, do Ciro Coca-Cola Gomes, Lula tá preso, babaca, né? E não precisa ficar do lado, não precisa apoiar, concordar com as posições do PCO, né? Mas se o pessoal quer ficar do lado dessa laia, né, que agora finge, né, que está do lado das manifestações fora Bolsonaro, para fazer o que eles fizeram em 2015, 2016, e se preparar, né, eles que acusaram aí o PT de quadrilha, né, infelizmente uma acusação que nós estamos vendo aí de setores que tentam se passar por esquerdistas, né, como é o caso do jornalista da revista Fórum, Rovai, que também endossou, né, publicou aí em programas, acusou, o pessoal chegou a acusar o PCO de roubar carteira, depredar prédio e até depredar caminhão. O PCO teria saído aí fazendo todo tipo de barbaridade, e tudo isso, obviamente, para proteger, né, o queridinho deles, o PSDB, né, que está procurando aí aplicar um novo golpe no povo brasileiro. Bom, vamos em frente, que eu queria falar agora para vocês da reunião da Frente Brasil Popular, né, que aconteceu no dia de ontem, reunindo aí mais de 150 representantes e entidades nacionais, estaduais, né, e grupos locais, dessa que foi uma organização criada justamente na época do golpe, para lutar contra o golpe de Estado, né, e impulsionar as reivindicações populares, unificar aí diversos movimentos de defesa das reivindicações dos explorados. Bom, a frente se reuniu nessa semana, né, e justamente para discutir aí o balanço dos últimos acordos. E nos chamou aqui, o que a gente queria destacar aqui dessa atividade é que a reunião, nós vimos aí nessa reunião uma ofensiva de setores que tradicionalmente têm tido uma política muito conservadora, reacionária no interior da, né? Particularmente dos companheiros do PCdoB. Né? Tá aí uma das telas da reunião, né? Tinha muitos companheiros, várias telas daí, só para mostrar aí. Bom, havia companheiros dirigentes do PT, de menor, digamos assim, do segundo ou terceiro escalão da direção do PT, mas participaram dirigentes aí do MST, da Central de Movimentos Populares, do Movimento Negro,
entre os, né, e nós do PCO. Bom, mas o que nos chamou a atenção, e nós criticamos de público, o esforço aí do PCdoB para apresentar como a coisa mais importante do mundo o avanço da frente no sentido de uma ampliação junto ao PSDB, né? Além de comemorar o que eles consideram como sendo um avanço, a questão da CPI, toda a encenação que está sendo feita no Congresso Nacional, o PCdoB, que teve aí um tempo privilegiado na reunião, maior do que os outros partidos, por esse tipo de artimanha, ninguém entende, né? Nós falamos na reunião, vou repetir aqui, o PCdoB escreveu tanta gente em nome de várias entidades, mas que era urgente do PCdoB, se eles tivessem essa autoridade toda no movimento, eles levariam aí umas 300 mil pessoas às ruas. Ou, né, a gente poderia dizer que eles governariam a China e a Índia, de tanta gente que tamanha era a superioridade nas inscrições na reunião. É uma manobra, nós temos defendido publicamente que esses movimentos têm que ser democratizados, né? Não pode um partido como o PS... Nós temos que fazer de maneira equitativa, né? Ou se for para ser desproporcional, quem deveria ter maior presença são os partidos maiores, o PT, a CUT, que são uma grande organização de massas, né? Bom, e tudo isso para defender a política de proximidade com a direita, né? Nós paramos algumas imagens aí, porque o PCdoB chegou a falar que é necessário fazer reuniões prévias com a polícia, com a Secretaria de Segurança Pública, para organizar os atos em São Paulo. Quer dizer, então o PCdoB não só está querendo uma frente com o PSDB em geral, mas com essa PM aí, que atira em estudantes pelas costas, né? Com a Polícia Militar de São Paulo, aí os companheiros da POSP, né, que foram reprimidos quando lutavam pela reforma da Previdência, está aí a presidenta do sindicato tentando, nesse dia de fúria da PM, né, que sobrou porrada para tudo que é professor na Assembleia Legislativa, a presidenta do sindicato tentando acalmar. Tem que lembrar que o PCdoB quer que a gente faça as pazes com a PM, né? Inclusive defendendo essa política que nós vimos das centrais, essa PM aí que, na hora que o povo quis entrar na casa do povo, que é a Assembleia Legislativa, jogou bomba, né, deu tiro de bala de borracha, feriu, arrebentou a cabeça de professor, de trabalhador, de servidor público. O PCdoB quer essa PM, né, que faz esse tipo de agressão aí contra professores nas suas greves, como um aliado para dedurar gente da esquerda que está manifestando. Eles dizem o seguinte, que supostamente você teria que denunciar, como diz a nota das centrais, os infiltrados. Mas quem seriam os infiltrados se não a direita? Se não os bolsonaristas que comandam a PM, né, junto com Dória, né? Dória, quer dizer, eles querem que a gente se alie aos assassinos de Paraisópolis, né? Gente que matou jovens como esses aí, a gente teria que buscar com eles uma frente para controlar as manifestações. Nós estamos totalmente contrários, é uma política criminosa. Não é só uma política que não é correta do ponto de vista da esquerda, ou que não é revolucionária, que não é coisa de comunista. É uma coisa criminosa, né? Bom, brevemente queria destacar que eles inclusive chegaram a tentar que a Frente Brasil Popular aprovasse uma moção de crítica ao PCO e a violência nos atos, né? Coisa que foi rejeitada pelos companheiros da CUT, do PT, né, de vários outros setores. Inclusive, eu queria destacar a declaração de um companheiro dos petroleiros na reunião, que me chamou da FUP do Rio de Janeiro, que falou claramente o seguinte, que se esse tipo de política que o PCdoB queria defender, a rejeição, a violência, né, de uma maneira geral, na luta dos trabalhadores fosse encaminhado, isso aí significaria uma condenação prévia, né? O companheiro Gerson Castelhano, do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, né? A mobilização dos trabalhadores, quando os trabalhadores precisam ocupar as fábricas, precisam reagir e se defender das agressões da polícia, precisam ocupar terras sem teto. Quer dizer, é um partido que inclusive se diz comunista, que supostamente seria defensor da revolução, se opõe à violência de uma maneira geral, é uma coisa totalmente absurda, né? Mostra que o pessoal já perdeu o caminho de casa há muito tempo, né? E está fazendo isso aí para procurar defender o PSDB, do Dória, né? Dos mais violentos de governo, fascista, genocida do povo. Bom, nós vamos mostrar, nós temos um vídeo
só para mostrar aí a nossa intervenção na reunião, que sintetiza um pouco dessas nossas preocupações, embora no final também mostre um pouco do tumulto da reunião, mas que nós não temos nada para esconder. Nós achamos que essas reuniões elas deveriam ser transmitidas publicamente, todas elas, que é para que os militantes da esquerda, os companheiros do PT, do PCO, da base de todas as organizações populares, vejam, né, o que os seus dirigentes estão defendendo. Nós do PCO não temos nada para esconder, nada, né? Mas, pelo contrário, a gente quer que as coisas sejam tornadas cada vez mais públicas e que sejam feitas de maneiras democráticas. Essas reuniões de cúpula e de patrões, eu queria ver essa nota ser aprovada numa assembleia de metalúrgicos, de professores, né? Queria ver o PCdoB defender lá o apoio ao PSDB, a solidariedade ao PSDB numa assembleia da POSP. Eu desafio, né, que eles levantem, né, uma colocação assim a favor, né, desses criminosos numa assembleia dos professores de São Paulo. Aí eu queria ver a coragem deles de fazer isso daí. Vai lá, pode soltar o vídeo, produção, por favor. Bom, primeiro a nossa saudação. Eu queria, logo de início, manifestar a nossa contrariedade, que a gente já manifestou outras vezes, com que determinadas forças políticas aqui têm um monopólio na intervenção inicial, são partidos como outros, sem que se garanta condições de equidade entre os partidos que estão presentes na Frente Brasil Popular. Se é uma análise de conjuntura, os partidos é que deveriam ter uma opinião e ser considerado em primeiro lugar. Além disso, uma companheira me mandou aqui uma lista, já falaram, por exemplo, 6 companheiros do PCdoB. Né? Seria bom, nós podemos defender aqui no final que a gente faça uma conferência da Frente Brasil Popular, falassem 15 do PT, 5 do PCO, mas se a reunião, e muitas vezes os companheiros falam apenas para reforçar o que um primeiro companheiro já falou, certo? Independente da nossa posição, nós temos que acabar com esse clima de centro acadêmico, onde as pessoas se inscrevem não para dar uma contribuição, mas para que se inscrevam mais organizações. Nós estamos vendo isso também nos atos, e nós achamos que é um erro em relação ao nosso movimento. Eu queria destacar aqui, chamar a atenção, nós publicamos aqui, está sendo colocado, já colocamos, vamos recolocar aqui no chat, 2 documentos. Uma carta aberta às organizações, aos ativistas do movimento Fora Bolsonaro, e uma nota oficial nossa, uma provocação direitista contra o PCO em defesa do PSDB. E que fica aqui à disposição dos companheiros, já que, inclusive, a nossa intervenção é muito curta. Né? Bom, sobre a situação, eu queria rapidamente destacar, nós achamos, só uma coisa, essas questões elas são fundamentais, que tem que ter um debate, não uma sequência de intervenções, mas um debate para esclarecer as questões. Bom, sobre a situação, primeiro, nos parece totalmente inapropriado colocar que a fraude da CPI, né, é o caminho que está mostrando, aí, que está descortinando, quando a gente sabe que aquilo é uma encenação, né, promovida pela direita, a direita sem presença. Né? Não é uma novidade para ninguém aqui, que as CPIs são o caminho para terminar em pizza. Né? E eu vi vários companheiros falarem aqui que isso aí que está abrindo uma perspectiva. O que é negar que o que impulsiona a situação é a nossa intervenção. O governo acabou de aprovar a prorrogação do auxílio emergencial e está diretamente relacionado ao movimento que nós criamos, que é a esquerda, quando resolveu sair de casa, depois de muito custo, né, muitos companheiros aqui até bem pouco tempo estavam defendendo fique em casa. Né? É preciso destacar que a política de frente ampla, que muitos companheiros aqui defendem, ela já se mostrou uma política de derrotas no golpe, nas reformas no Congresso, e foi rejeitada na própria terceira Conferência Nacional da Frente Brasil Popular, em março de 2019. Então, nós não devemos aceitar que ela seja empurrada através de manobras, né, como é o caso do pedido de impeachment com setores da direita. Eu queria destacar, como o tempo é curto, e até pedir sobre o problema das calúnias e os ataques feitos ao PCO. Primeiro, é preciso denunciar que a manobra está sendo aí arquitetada por gente que quer defender o PSDB e atacar o PCO. Veja que a Força Sindical emitiu rapidamente uma nota de solidariedade ao PCdoB. O Dória se pronunciou, o Bolsonaro atacou. Não tem nada de sectarismo no problema. Trata-se de não deixar para a direita se infiltrar no nosso movimento. Né? Queria destacar o método calunioso, chamar atenção para a nota oficial que a gente publica sobre isso, como, por exemplo, o cirista, né, o cabo eleitoral do Ciro Gomes, do Rovai da Fórum, que, inclusive, divulgou aí a calúnia de que o PCO participou de roubo de celular e cometeu agressões. Ninguém apresenta nada, né? A gente acharia ser necessário ter um fórum de esclarecimento,
E o pessoal tem o posicionamento, como teve um companheiro do PT, presidente do diretório do centro, que publicou uma nota, inclusive tem companheira mulher nossa agredida, espancada, na frente da polícia de militantes da esquerda, e o pessoal não fala nada. E vai acusar o PCO de roubar celular. É como se, por exemplo, a gente acusasse... Vou terminar, Pepe, só um minutinho, porque a gente foi citado aqui indiretamente várias vezes. É como se, por exemplo, o Adélio, que é filiado ao PSOL, e tentou esfaquear supostamente o Bolsonaro, a gente acusasse o PSOL de esfaquear o Bolsonaro. Seria uma conduta totalmente ridícula, caluniosa, e que está sendo usado aqui no movimento por gente que quer defender o PSDB dentro do movimento, particularmente os companheiros do PCdoB, né, que tem essa política. Nesse sentido, para terminar, eu quero defender a necessidade de um amplo debate, realização de plenárias estaduais, nacionais, né, presenciais, né, e a necessidade de uma nova conferência da Frente Brasil Plural. Vamos fazer um debate amplo, com vários problemas que foram colocados aqui. Eu destaco, principalmente, se a gente quer ampliar, eu estou de acordo com a companheira Carmen, tem que trazer os trabalhadores dos Correios, os companheiros do PCdoB que dirigem os sindicatos dos Correios do Rio e de São Paulo, ao invés de ficar preocupado em trazer os pelegos da força sindical, vamos convocar os trabalhadores dos Correios para vir para as ruas e lutar contra a privatização. Vamos trazer colunas de metalúrgicos, dos professores, vamos ampliar com os trabalhadores para apontar uma perspectiva que dê uma saída. Porque nós fomos derrotados na direta, nós fomos derrotados no Fora Collor em 2013. Não vamos repetir o mesmo caminho de derrota. Trazer a direita para dominar o movimento, e o resultado foi Sarney, FHC e o golpe de Estado contra toda a esquerda. Né? Então, defender esses cavalos de Troia e essa política de conciliação é um caminho de derrotas comprovado nos últimos anos. Obrigado. O inimigo aqui é Bolsonaro, fora... O Dória também é meu inimigo. O Dória também é meu inimigo. Se é seu amigo, meu não é. É isso aí. Muita gente preocupada em apontar o dedo só para o Bolsonaro, né? Mas não é só o Bolsonaro, infelizmente, que é o nosso inimigo. Se fosse só o Bolsonaro, ele não estava lá, né? Porque tem muita gente sustentando o Bolsonaro, né? Haja visto, por exemplo, que o PSDB não assinou nenhum dos 121 pedidos de impeachment, né? Que o DEM, que é amigo, né, o Rodrigo Maia, tão amigo aí do PSDB, do PCdoB, não deixou tramitar os pedidos de impeachment, e por aí vai. Bom, vamos em frente. Vamos em frente, que daqui a pouquinho nós vamos ler aí uma importante nota de solidariedade que nos foi enviada aí por mais uma das muitas notas e menções de solidariedade que nós temos recebido. Só antes de devolver a bola para o Caio, para ele destacar a próxima notícia, que é sobre declarações do Bolsonaro, agradecer o superchat do Fabrício Caldeira, do cidadão revoltado que mandou aí a sua mensagem. O ataque ao PCO é a radicalização, ao PT do Fernandes da Silva, dizendo Lejeune Miran disse mais cedo, a Lejeune Miran, que eu não sei se é essa a pronúncia, disse mais cedo que o trabalho do Renan na CPI vale o mesmo que 5 milhões de pessoas nas ruas pelo Fora Bolsonaro. O PCO concorda? Nem de longe, né? Eu diria que 5 pessoas na rua já vale mais do que o trabalho do Renan. Agora, o que dirá centenas de milhares, milhões de pessoas na rua, não tem nem comparação, né? Quem compara a mobilização popular com a CPI deu a cabeça, perdeu o juízo. A CPI é um engodo e a mobilização popular é uma coisa real, fato, para derrubar o Bolsonaro. Agradecer ao companheiro Felipe Salles, que mandou aí o superchat e também uma mensagem. É só uma contribuição do partido que tem orgulho de fazer parte, divulgar e militar em todas as mídias de esquerda, em 247 e do Suplicy, é esmagadora, diz o Felipe Salles, a maioria dos defensores da atitude do PCO com o PSDB. Porrada em fascis ele. Bom, tá aí. Obrigado aí aos pronunciamentos. Aí muita gente se pronunciando aqui no chat. Infelizmente não dá para a gente ler tudo, mas a gente, com certeza, não dá para ler no ar, mas nós vamos depois aqui, a gente com calma, vamos olhar. Muito obrigado a vocês aí as declarações. Vou mandar a bola para o Caio, a gente vai dar uma aceleradinha, mas tem coisa importante. O Bolsonaro voltou a ameaçar com golpe, Caio? Conta aí pra gente.
Exatamente. O Bolsonaro ele deu declarações, né? Referindo-se aí à questão do voto impresso, onde ele procurou atacar aí o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. E ele ameaçou, utilizando esse argumento, ele ameaçou o país de golpe novamente, afirmando que vai ter problemas caso não seja apresentada, né? Não seja aprovada, na verdade, o voto impresso, e caso ele perca a eleição no ano que vem. Né? Então, segundo ele, entre aspas, né, eles vão arranjar problemas para o ano que vem. Se esse método continuar aí, sem inclusive a contagem pública, eles vão ter problemas, porque algum lado não vai aceitar o resultado. Esse algum lado, obviamente, é o nosso lado. Pode não aceitar esse resultado. Nós queremos transparência. Então ele utilizou esse argumento, né, para ameaça de golpe de Estado, evidentemente. Logicamente que é uma questão intrincada, né, porque, como o próprio Bolsonaro falou, o Barroso tem interesses em controlar as eleições e não propor o voto impresso, o que, evidentemente, tem a sua razão de ser, né, logicamente. Mas mesmo assim ele ameaçou o país de golpe e mostrando aí que só uma grande mobilização pode levar a uma candidatura de esquerda ao poder, né? Porque mesmo que ele perca, eles não vão aceitar a derrota. Então é preciso constituir desde já uma grande mobilização para impor essa derrota, tendo Lula, evidentemente, que é o principal liderança nesse momento, como candidato, né? Então tá aí a briga entre o STF e o governo federal, e o governo ameaçando aí de golpe de Estado e procurando atacar o TSE e o STF em relação ao voto impresso, e já criando as condições aí, os argumentos para um possível golpe de força no ano que vem. Bom, eu queria passar aqui a um tema importante, né? Como destacou o companheiro Caio, por essas e por outras do Bolsonaro, enquanto o pessoal brinca, o Bolsonaro se prepara aí, né, a direita como um todo. Na semana passada, o presidente do STF, Luiz Fux, falou que muita coisa ainda pode acontecer antes da eleição e que pode levar a inviabilizar a própria candidatura do Lula. Quer dizer, a direita não está para brincadeira, né? E a guerra vai ser feia que nós temos aí pela frente. Primeiro, para derrubar Bolsonaro e para lutar por um governo da esquerda, um governo dos trabalhadores, como a gente deseja. Bom, eu queria, então, um destaque do nosso programa, que nós recebemos. Eu diria que essa nota ela vale mais do que todas as outras, embora tenham sido muitas as manifestações, né, que vem chegando, como foi destacado aqui em todos os sites. Aí o pessoal vem se manifestando em apoio ao PCO, né, milhares de manifestações. A nossa audiência aí, em função dessa crise, vem crescendo, expressando aí o apoio de companheiros que, mesmo tendo diferenças políticas. Bom, e eu queria ler para vocês uma mensagem que a gente recebeu aqui dos companheiros do PT da Zonal de Santo Amaro, né? Importante região operária aqui da cidade de São Paulo, o diretório zonal, que assinaram uma nota diante dos acontecimentos de sábado. Vou ler aqui brevemente, que nós estamos no finalzinho do programa, mas é muito importante. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção aí, o pessoal comentasse aí, e depois vai estar publicado também no Diário Causa Operária, lá em causaoperária.org.br, para você compartilhar doidado. Bom, diz a nota. A nota começa, né, com a citação do Bertold Brecht, daquela citação famosa: em seguida levaram os operários, mas eu não me importei com isso. Né? Bom, vamos lá a nota. Nós, militantes do Partido dos Trabalhadores, organizados no Diretório Zonal de Santo Amaro, em relação aos acontecimentos do ato Fora Bolsonaro, dia 3 de julho,
com ampla repercussão dentro e fora do movimento de luta, viemos manifestar o apoio e solidariedade ao Partido da Causa Operária, aos seus dirigentes e aguerridos militantes. O PCO, diz a nota, tem se mostrado um aliado de primeira hora do PT, enfrentando lado a lado conosco o golpe de Estado iniciado em 2016 contra a presidenta Dilma e o conjunto da população pobre em nosso país. Seus militantes sempre estiveram presentes na luta contra a prisão política do presidente Lula e muito fizeram pela sua liberdade. Todos os nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores que lutaram contra as mazelas citadas sabem da presença do PCO desde então ao nosso lado. Entendemos que é fundamental separar a calúnia da discussão política. Acusar os companheiros de roubo de celulares de membros dos movimentos sociais que estavam presentes no ato, como visto nos últimos dias em blogs e veículos do dito campo progressista, adentra o campo da sordidez. Esses mesmos acusadores, que não procuraram ouvir o PCO, foram enfáticos em pedir repressão policial para os militantes. Foram tão enfáticos quanto os apresentadores de TV que vivem criminalizando e desumanizando a população pobre em favor da repressão. Bom, vou soltar um trecho. Quanto à confusão ocorrida no dia 3, cabe ressaltar a seguinte posição. Não houve espancamento de ativista por parte do PCO. Houve uma briga generalizada em que os companheiros também foram agredidos. O suposto setor, entre aspas, do PSDB, partido que sequer é signatário do pedido de impeachment e quase sempre vota no Congresso junto com Bolsonaro, ajudando o genocida a destruir o país e as condições de vida da população, ocupou a cabeceira da manifestação com propaganda eleitoral tucana. Os manifestantes do PCO não aceitaram esta provocação e removeram a propaganda eleitoral para que o PSDB não figurasse falsamente como liderança do movimento nas páginas da imprensa golpista. Em seguida, foram atacados. Sim, a agressão propriamente foi iniciada por supostos militantes do PSDB, como se verifica em vídeo que foi registrado por anônimos e enviado ao PCO para instrumento de defesa contra calúnias, sendo possível encontrá-lo nas redes do próprio Partido Operário. Bom, a nota conclui dizendo o seguinte: registramos assim a nossa moção de apoio ao PCO e conclamamos a unidade em torno da luta concreta dos trabalhadores e de todos os explorados e todos os golpistas. Queria agradecer aqui a solidariedade dos companheiros, saudá-la, né? Particularmente aí o companheiro Sebastião Mário, que é presidente do diretório zonal do PT de Santo Amaro, mas a todos os companheiros da região, companheiros com os quais nós estivemos juntos e estaremos, com certeza, em muitas lutas, né, desde do golpe de Estado. Destaco, né, não é a primeira nota de companheiros do PT, muitas declarações, e que tem uma importância muito grande, muito além, né, das declarações de pelegos, de traidores, de entidades aí contrárias à luta dos trabalhadores em favor da direita e do PSDB. Agora nós vamos rapidinho, Caio, passar pelos próximos pontos, porque nós estamos a 5 minutinhos do final do nosso programa, então eu vou passar, vamos voltar aqui, eu dei um pulinho na pauta, eu só rapidamente registrar, antes do Caio falar das mortes pela Covid no dia de hoje, eu queria destacar, nós já falamos no programa Análise Sindical, que aconteceu agora há pouco, né, aqui no nosso canal, e você pode acessar nos arquivos da Causa Operária TV, da decisão do governo de acelerar a privatização dos Correios, né? Os setores da esquerda resolveram recorrer ao Supremo. Nós achamos que isso aí, eu não conheço, e eu duvido que alguém aqui conheça, alguma privatização que foi barrada com recurso ao Supremo. E eu lembro que todas elas tentaram esse tipo de coisa. O caminho é a mobilização dos trabalhadores, precisa colocar os trabalhadores dos Correios na rua, eles precisam se somar às manifestações para derrubar o Bolsonaro. Esse é o caminho. Então, com você, Caio, dados da Covid no dia de hoje, mais um motivo para a gente derrubar o Bolsonaro. Vai lá.
Exatamente. A Covid no mundo chegou a 4 milhões de mortos, né? Tendo destaque aí de que somente neste ano foram 2 milhões de mortos, né? Quer dizer, esse ano aqui ele já no mês 7 chegou ao número de mortes do ano passado. E também aqui no Brasil, no dia de hoje, nós tivemos um número também elevado de 1,5 mil mortos, 1.500, um pouco mais de 1.500 mortos nas últimas 24 horas, passando aí de 520, passando de 525 mil mortos no país, né? Bom, rapidamente só para dar essas informações, né? Embora a direita diga que a Covid-19 no Brasil está refluindo, mas os números desmentem completamente a imprensa capitalista, mostrando que é um caso extremamente grave ainda, a Covid-19 no país e no mundo. Ok, Caio. Rapidamente aqui, eu queria agradecer. Eu vou devolver já para você falar do protesto no Peru. Mas eu queria agradecer aqui ao superchat da companheira Maria Aquino. Muito obrigado aí pela participação. E todos vocês que ajudam aqui a sustentar a Causa Operária da TV, essa empreitada importantíssima para impulsionar a luta dos trabalhadores. Se você não contribuiu, pode contribuir. Vou pedir para a produção para mandar daqui a pouquinho, se já tiver à mão aí, aquela imagem da nossa rifa, né? Da rifa dos comitês de luta, porque para produzir mais material contra a direita, tirar panfleto, faixas, né? Defendendo as reivindicações dos trabalhadores e contra a direita, os comitês de luta precisam de recurso. Então, uma maneira também de você contribuir, né? Você pode contribuir aqui com a Causa Operária TV, você pode contribuir também com a ação entre amigos, aí a rifa dos comitês de luta, que tem vários prêmios aí para serem sorteados na última semana de cada mês aqui, no sábado. Então tem um Pix aí, se você quiser mandar a sua contribuição, tá certo? Ou então você pode aí usar um desses telefones e entrar em contato conosco, né? Você pode fazer o Pix, se você tem condições diretamente, e manda para a gente, esses números são Zap, e a gente manda para você o talão da rifa, como a gente fez já com muitos. Bom, acho que cortou um pouquinho, Toninho, eu não ouvi se você me chamou. Mas Vai lá. vou falar aqui do Peru. Bom, no dia de ontem, né, teve uma paralisação nacional, os peruanos saíram às ruas para exigir a proclamação do resultado eleitoral, né? Até hoje, a Justiça Eleitoral ela analisa as denúncias fujimoristas, né, da direita, da extrema-direita, em relação à eleição do Pedro Castilho. Então a população saiu à rua, foi um chamado aí da Frente Nacional pela Democracia, tomou as ruas, fez uma grande paralisação, exigindo que o governo proclame o resultado, né? É a primeira vez que demora tanto para ser proclamado o resultado eleitoral, né? Que foi a vitória do Pedro Castilho, do Peru Livre. Então a população está aí cobrando essa proclamação, mostrando que é preciso lutar, inclusive depois da vitória, né? Porque senão nada está garantido. Ok. Para encerrar a minha última rapidinha de hoje, destaque aí do acontecimento internacional do dia foi o assassinato do presidente do Haiti, o Jovenel Moïse, e a colocação, o primeiro-ministro do país colocou aí o país em estado de sítio. É bom, só para a gente lembrar que as mobilizações, né, nos últimos meses eram enormes, as manifestações pelo Fora Moïse, né, que o povo vinha saindo às ruas continuamente para derrubar o governo em enorme crise, e a morte do presidente, que era um capacho do imperialismo norte-americano contra o povo haitiano, tem todas as características de um golpe de Estado,
né, justamente para impedir a vitória da mobilização popular, tá ok? Bom, a gente vai ficando por aqui, queria agradecer muito a participação enorme, a enorme audiência, né, já são milhares de visualizações que nós já temos aí, e vai crescer com certeza nas próximas horas. Mandar um abraço para todos vocês que nos acompanharam ao vivo, ou que assistem o nosso programa aí em outros horários, no Brasil ou no exterior, e chamar você a continuar aí com a programação da Causa Operária TV, né? E Resumo do Dia volta amanhã. Um abraço a todos, boa noite, Caio, boa noite, obrigado aí à nossa produção, sob o comando do companheiro Gabriel, e a gente volta amanhã. Um abraço forte.